Jesus morreu por todos mesmo ou só pelos escolhidos? Eu ouço isso desde antes de me converter. Porque eu nasci num berço presbiteriano e católico, ouvindo papos dos dois lados. Mas desde pequeno, que esse negócio de eu sou de Jesus porque eu fui escolhido por Ele para ser dele, agora você eu não sei se Ele escolheu você. Isso me gera uma revolta desde que eu era garoto. Na adolescência, então, era uma pergunta que me dava vontade de espancar o perguntador. E depois que eu me converti, passou a ser uma coisa que me cansou, porque me deram logo para ler as Institutas de Calvino, e eu ganhei uma quantidade enorme de comentários bíblicos do Novo Testamento, praticamente quase todos os livros que ele comentou eu tinha ali, e comecei a ler um monte de outros calvinistas reformados e alguns desses fatalistas que dizem que a cruz foi levantada apenas pelos eleitos. Quem não é eleito não tem salvação. Então, para que Deus levantou a cruz se Ele já tinha eleito os salvos pela força do arbítrio dele, que declarasse todos os que Ele queria salvos, e pronto, salvos estariam. E eu passaria a tratar esse Deus como eu trato o diabo. Eu seria o pior inimigo de um Deus assim. Eu sou inimigo de um Deus assim. E eu vejo uma garotada aí que não sabe nada da vida. Nunca viu a dor, o sofrimento, não avalia a conjuntura e a condição humana, as possibilidades e as impossibilidades, o que tiveram e o que não tiveram, onde viveram, como viveram, o que lhes faltou na existência. É quase que óbvio que um indivíduo que tenha vivido naquelas circunstâncias haveria de apresentar aquele produto de vida que nem sempre é do melhor tipo. Tem alguns que miraculosamente escapam da sua própria história e são figuras que se tornam exemplos positivos para outros depois. Mas eu vejo esses meninos que ficam só lendo ali o texto grego. Olha, no grego está aqui escrito: Ele vos deu vida estando vós mortos. A palavra morto aqui em Efésios 2 é a mesma palavra que designa necrópsia, um corpo necrosado, um corpo apodrecido. Então você estava morto. Como é que você morto pode ser salvo? Se todos estávamos mortos em delitos e pecados, os eleitos também. E se todo morto não consegue entender nada, os eleitos mortos também não. Então tem uma contradição de termos no processo em si e uma complexificação da natureza absolutamente fascista. É uma doutrina fascista, supremacista, ariana, nazista, espiritualmente falando, que eu abomino. A cruz é para todos. E Paulo diz em Romanos 6 que se o pecado de Adão tiver sido maior do que a graça do amor inclusivo de Deus em Cristo Jesus, a cruz saiu perdendo. Leia Romanos 6. Assim como em Adão todos morreram, a conclusão é que em Cristo Jesus só não vive quem não quer, mas a chance de viver é dada, não por oralidade de fala missionária, mas por segredos de Deus no coração de quem está longe, de quem nunca ouviu, de quem nunca ouvirá, de quem nunca saberá. E Deus é livre para se comunicar, e vem um cara de visão calvinista, no tempo em que noção de espaço-tempo era linear. Então a própria tese calvinista é pauperíssima do ponto de vista da ciência da física, da mecânica quântica, da noção de tempo, porque é tudo linear. Então
Deus sabia antes, por isso é que Ele te determinou para uma coisa ou para outra. Aí, como Ele sabia antes que você ia ser um cara legal, Ele te elegeu antes pela presciência para você ser. Isso se você seguir a linha petrina do desenvolvimento do raciocínio. Se você pegar e manipular Paulo nessa direção, não, você era um perdido e Ele pegou você, trouxe você, é um arbítrio dele e os demais estão lascados mesmo. Então, é esse Deus que eu digo é o diabo, e contra ele eu me levanto, porque, sinceramente, eu preferiria morrer sendo eu, pecador como eu sou, com o coração que eu tenho, do que ser esse Deus de perversidades de natureza fatalista que vem sendo divulgado a vocês outra vez e outra vez e outra vez na internet por meninos que mal sabem limpar a bunda. Me desculpem a franqueza, não sabem nada de vida e ficam fazendo exegeses da morte. Eu abomino tudo isso, mas o que eu tinha a falar, respondendo a você no dia de hoje, eu deixo respondido aqui.